paz do Senhor, querida igreja, amém? Glória a Deus. Quero te convidar nessa noite, irmão, a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 21. Aleluia. Marcos 5, 21. Aqueles que acharam, digam amém. Os que não acharam, misericórdia. E vai dizer assim na palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Você pode repetir isso? Prostrou-se. Prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo de mal a pior. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se. Você pode repetir? Prostrou-se diante dele. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse: Talita, cumi. Que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com um grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse o que tinha acontecido, e disse que lhes dessem de comer. E a igreja pode se assentar glorificando ao nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade. Ele está nesse lugar e Ele está nessa casa. Na palavra do Senhor vai dizer que onde há dois ou mais reunidos ali, o Senhor se faz presente, e nós estamos reunidos em Seu nome para buscar a Sua face nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Eu estava durante o meu devocional lendo essa palavra, e ali meditando, e o Senhor falou muito comigo, quando eu estava lendo essa palavra. Como nós acabamos de ler aqui, na palavra do Senhor vai dizer que em certo momento, quando Jesus estava ali naquela situação, conversando com os discípulos a respeito do jejum, estava ali junto com a multidão, chega um certo homem que se chamava Jairo. E na palavra do Senhor vai dizer que aquele certo homem, ele se prostra aos pés de Jesus. E quando nós vamos buscar saber um pouco sobre a história de Jairo, nós percebemos que Jairo, ele era um dos principais da sinagoga.
Jairo, ele era conhecido naquela época, ele tinha uma vida social, ele ocupava um posto honrado, e eu acredito que ele não teria chegado em tal lugar na hierarquia entre os judeus, se ele não possuísse as qualidades morais e intelectuais para ocupar aquele cargo e aquele lugar. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, ele era um homem respeitado, ele era um homem conhecido. Jairo, ele era responsável pela sinagoga, pelos serviços religiosos, e ele supervisionava os cultos. Então, podemos imaginar que Jairo era visto como um exemplo. Mas, além de tudo isso, Jairo, ele também era pai. E ele estava disposto, inclusive, a colocar a sua posição social em risco, indo até Jesus e se prostrando aos seus pés. A primeira coisa que nós percebemos, que eu quero colocar aqui para nós aplicarmos sobre nossa vida, o que nós aprendemos com essa mensagem, é que o Senhor não quer saber sobre o teu cargo social, o cargo que você ocupa, o quanto que você tem na sua conta bancária. O Senhor não quer saber como as pessoas te chamam. Ele diz: ei, é tempo de buscar a minha face, é tempo de buscar o meu nome. O seu status social não o impede de se prostrar aos pés de Jesus. Então, o primeiro tópico que eu aprendo com essa mensagem é: Igreja do Senhor, vá até a Jesus. Igreja do Senhor, é tempo de sairmos da nossa zona de conforto, no lugar onde nos encontramos e irmos até aquele que tem o poder e que reina sobre tudo e sobre todos. É tempo de derrubarmos as nossas barreiras e nos prostrarmos diante dEle. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de sairmos da nossa zona de conforto. Esse é um culto de avivamento. E o pastor tem ministrado sobre essa casa o que é o avivamento. O avivamento é a vida de Deus sobre a minha vida. E eu não consigo ter a vida de Deus sobre a minha vida se eu não busco ao Senhor. Aleluia! Na palavra do Senhor vai dizer: recorram ao Senhor e ao seu poder e busquem sempre a sua presença. Na palavra do Senhor vai dizer que nós devemos buscar primeiro o reino do Senhor, para que depois as demais coisas nos sejam acrescentadas. Na palavra do Senhor vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Na palavra do Senhor vai dizer: vocês me procurarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. João Batista vai dizer: porque importa que ele cresça e que eu. Importa que ele cresça e que eu diminua. É tempo de buscarmos ao Senhor. Aleluia, o Senhor está nesse lugar. Na palavra do Senhor vai dizer que o Senhor está à procura, não de falsos adoradores, não assim como vai dizer no livro de Isaías, de pessoas que louvam ao Senhor com os seus lábios aqui, e são uma pessoa aqui dentro e outra pessoa lá fora, porque transparecem uma imagem de mentira. Mas o Senhor está à procura, igreja, de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E não vai importar o tempo, a situação, a enfermidade, o desânimo. Você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, como verdadeiro adorador, para se prostrar aos teus pés e me render a ti. Aleluia! Nós cantamos um hino aqui, no prelúdio, no começo do culto, que dizia: aos teus pés estou, para render tudo o que sou a ti, tudo o que eu tiver. É tempo de, assim como Maria, como vai dizer na palavra do Senhor, ela se prostra aos pés de Jesus e ela derrama aos pés de Jesus do seu melhor perfume, daquilo que ela tinha de melhor. É tempo de não nos importarmos com o preço do perfume que é derramado, porque entendemos que a sua presença vale mais. Aleluia! E Judas, ele olha para Maria e ele diz: ei, você está derramando esse perfume caro aos pés do Senhor. Poderia ter vendido por tal preço, poderia ter ajudado os pobres. Sabe por quê? Porque tem pessoa que não quer pagar o preço, mas também não quer te ver pagando o preço de se ajoelhar aos pés de Jesus, de buscar ao Senhor. Ele não quer buscar ao Senhor, ele não quer pagar o preço, mas ele também não quer te ver aos pés de Jesus. Mas eu creio que o Senhor está falando conosco nessa noite, com uma igreja que tem sabedoria, que tem identidade e que entende que nós devemos ir até Jesus e buscar aquele que reina. Aleluia! Porque a sua presença vale mais. Aleluia!
Então, primeira aplicação, vá até Jesus. A segunda aplicação que eu aprendo com essa passagem é que nós precisamos começar a usar as armas que o Senhor tem deixado à nossa disposição. Na palavra do Senhor vai dizer que no momento em que Jairo ele se prostra aos pés de Jesus e ele clama pela sua filha, que estava quase morrendo, a princípio Jesus não sai dali para ir à casa de Jairo para ressuscitar aquela menina. Ela ainda estava enferma. E Jesus ele se disponibiliza a sair do local onde ele estava para ir até a casa de Jairo para que ela recebesse a sua cura. E na palavra do Senhor vai dizer que no momento em que Jesus está indo para a casa de Jairo, a multidão o apertava, a multidão o impensava, e de repente Jesus para e pergunta: quem me tocou? Os discípulos devem ter achado até uma hipocrisia. A multidão está toda te apertando, Jesus, está todo mundo te impensando aqui, e o Senhor pergunta: quem te tocou? E na palavra do Senhor vai dizer que a mulher que tocou em Jesus é a mulher conhecida como a mulher que tinha o fluxo de sangue. E na palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher padecia com aquela enfermidade já faziam 12 anos. Aquilo não era apenas uma enfermidade para aquela mulher, era também um fardo existencial que ela carregava consigo. Durante 12 anos perdendo sangue. Durante 12 anos com aquela enfermidade, na palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher já tinha gastado tudo que tinha com a medicina e nada adiantava. Já tinha perdido sua esperança. E para completar a igreja, a mulher ainda era considerada impura diante da sociedade. Outra coisa que nós reparamos com essa mensagem é que Jesus ele não faz acepção de pessoas. O mesmo Jesus que para atender um dos principais da sinagoga, ele também faz questão de parar para perguntar: quem me tocou? Ele podia muito bem ter continuado, é normal, ele é poderoso. De mim saiu o poder, está tudo bem. Mas ele para e ele pergunta porque ele faz questão daquela mulher reconhecer: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Porque de mim saiu virtude. Nós precisamos usar as armas que o Senhor tem deixado à nossa disposição. Bia, o que você quer dizer com isso? Aquela mulher padecia daquela enfermidade. E ela ficou sabendo que Jesus ele passaria naquele lugar. E o que ela usa para alcançar o seu milagre, a sua transformação de vida? As vestes de Jesus. Ela foi curada por causa da sua fé. Mas aquilo que estava à sua disposição naquele momento era as vestes de Jesus. E assim como aquela mulher usou aquilo que estava à sua disposição, que nós também venhamos dar ouvido às palavras que o pastor tem liberado sobre esse púlpito, sobre esse altar, que têm sido declaradas armas espirituais poderosas para vencer o mal, poderosas para quebrar cadeias, poderosas para transformar a nossa vida. Aleluia! Eu te convido nesse momento a refletir sobre aquilo que o Senhor tem deixado à tua disposição. Na palavra do Senhor vai dizer, no livro de Lucas, capítulo 19, sobre alguém que se chamava Zaqueu, o publicano. E na palavra do Senhor vai dizer que ele era um homem rico. Em determinado momento, quando Jesus passava por Jericó, o que Zaqueu queria naquele momento era ver a Jesus. Deveria ter tudo o que ele precisava. Mas tinha uma coisa, tinha algo que Zaqueu não tinha, que é até engraçado a gente pensar. É a altura. Ele era um homem baixo. E ele usa aquilo que estava à sua disposição para ver a Jesus, que era uma figueira brava. E ele sobe naquela figueira, naquela árvore, para que ele pudesse alcançar ali o seu objeto. E naquele momento a sua vida foi transformada. Aleluia! Deus, ele tende a nos levar além da nossa zona de conforto, do limite da nossa zona de conforto, para mudar a nossa perspectiva da sua presença. Oh, aleluia! Glória a Deus! Lendo o livro de Tom Tenney, durante o meu devocional, ele vai dizer assim: Senhor, se for necessário subir em todas as árvores, abrir todas as portas, abrir todas as janelas, quebrar todas as paredes, eu farei por ti. Porque o preço de perder é muito mais alto do que o de não te alcançar.
A oração é uma arma poderosa que o Senhor tem deixado à nossa disposição, igreja. Na palavra do Senhor vai dizer que tem cascas de demônio que só saem com jejum e oração. A palavra do Senhor é algo que o Senhor tem deixado à nossa disposição. Na palavra do Senhor vai dizer que ela é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e a medula. Oh, aleluia! O pastor prega aqui sobre Efésios 6, que vai dizer que nós devemos nos revestir de toda a armadura do Senhor. A armadura do Senhor, igreja, é algo que o Senhor tem deixado à tua disposição, não para que você venha ficar olhando, ficar estacionada na tua parede, mas para que você venha usar com ousadia para que a sua vida possa ser transformada. Na palavra do Senhor vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu, o Senhor, os ouvirei do céu, eu sararei os seus pecados, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Não sou eu quem estou falando, foi o Senhor quem disse, e na sua palavra vai dizer que Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa, e na sua palavra vai dizer que Ele mesmo vela para que essa palavra se cumpra sobre nós. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! O Senhor está nesse lugar. Você precisa de renovo. Se o meu povo que se chama pelo meu, onde estão aqueles que se chamam pelo nome do Senhor nessa noite? Se você está em busca do teu milagre, ore ao Senhor, se humilhe diante da face do Senhor, se arrependa dos seus pecados, clame ao Senhor, porque Ele vela para que essa palavra maravilhosa se cumpra em nossas vidas. Só que sabe qual é o problema? É que o inimigo muitas vezes tenta fazer você pensar que não vale a pena você usar dessas armas que o Senhor tem deixado à tua disposição. Não vale a pena você ir até Jesus. Não vale a pena você parar para orar. Não vale a pena você parar para se humilhar. É melhor você ver a outra pessoa pagando um preço por você. Não vale a pena. E o inimigo, ele tenta colocar em nossas mentes o pensamento de que o gigante, de que a enfermidade, de que o desânimo são maiores do que o nosso Deus. Mas nessa noite eu tenho uma novidade para te contar. O meu Deus é maior do que qualquer enfermidade. O meu Deus é maior do que qualquer desânimo. Aleluia! Maior do que a morte. E o pastor ministrou aqui, eu quero relembrar com a igreja sobre a história de Davi e Golias. A guerra ali entre os israelitas e os filisteus. E Golias afrontava os israelitas e dizia, quem é que vai vir me enfrentar? Era grandão. E Davi, aquele que era o menor, na palavra do Senhor vai dizer que no momento em que Davi ele se apresenta ali para enfrentar Golias, Golias ele despreza ele. E ele ainda fala, você ainda é ruivo. Nada contra os ruivos, eu amo os ruivos. De gentil aspecto, eu vou pegar a tua carne e dar às aves do céu e às bestas do campo. Só que Davi, ele entendia que ele tinha uma arma ali, que ele não deveria ir por ele, mas que ele deveria ir pelo... Ele separa as 5 pedrinhas, sim. Mas quem foi na frente de Davi? E ele diz ao gigante, ei, você vem contra mim com lança, com escudo, com tudo isso aí, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Aleluia! O Senhor te entregará em minhas mãos. Oh, aleluia! E nós precisamos usar dessa arma que o Senhor tem deixado à nossa disposição. Tem até um louvor, que eu botei até a letra aqui, que ele vai dizer assim, só para lembrar a igreja. Armadilha preparada para você, é uma guerra espiritual que você não vê.
o inimigo rodeando, querendo te atacar. Mas escuta, igreja, mas o Senhor dos exércitos chegou aqui para guerrear. Escuta. Ele vai exaltar o humilhado, Ele vai abater o exaltado, Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, Ele vai te livrar do perigo, Ele vai trovejar contra eles, Ele vai te esconder num abrigo. Ele livra do arco de longe, Ele livra da lança de perto, Ele queima os carros no fogo. Meu Deus é provisão, seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece, mas para Deus é nada. Aleluia! Glória a Deus! Para o nosso Deus é nada. Para o nosso Deus é nada. Para o nosso Deus esse problema não é nada. Aleluia! Oh, Senhor, Tu estás nesse lugar. Armas que o Senhor deixa à nossa disposição. E uma dessas armas que o pastor ministrou aqui foi: impõe as suas mãos sobre a enfermidade. No momento em que minha mãe estava internada, irmãos, eu confesso que eu me achei ali como aquela mulher do fluxo de sangue. Quando o médico ele deu o diagnóstico para minha mãe, eu estava dentro da sala ouvindo, ela falando que um rim já estava parado e o outro já estava por um fio e que ela ia encaminhar minha mãe para hemodiálise. Eu estava dentro da sala naquele momento, e para vocês terem noção do jeito que eu estava, quando ela deu o diagnóstico à minha mãe, eu estava ali do lado da minha mãe, eu não queria nem chorar para ela não ficar nervosa. E o que eu fiz? Quando meu pai chegou, eu saí da sala e eu comecei a chorar naquele corredor, para minha mãe não ver o jeito que eu estava. E eles me deram aquela notícia, e eu cheguei em casa e eu desabei. Até que eu entendi que o meu Deus, Ele não falha. O Senhor, Ele tem me moldado. O Senhor, Ele tem me moldado para que eu entenda que eu preciso confiar mais nele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E no domingo pela manhã, eu subi aqui para cantar e o pastor ministrou: ei, impõe as mãos sobre eles, e eles serão curados, porque a mão do Senhor vai na tua frente. E no domingo mesmo eu fui lá visitar minha mãe. Quando eu entrei naquele hospital, eu fui no banheiro antes de entrar lá para visitar minha mãe. Eu entrei no banheiro, eu levantei minha mão e eu falei: Senhor, o pastor falou que a tua mão vai na frente, então quando eu entrar dentro daquele consultório, eu vou estender minhas mãos e a minha mãe vai ser curada em nome de Jesus daquele mal. Ela vai sair daquele lugar com a cura dela completa. E quando eu entrei naquele quarto, eram só 30 minutos de visita. Ajudei minha mãe a trocar os lençóis, ajudei ela a se arrumar. Estava difícil a situação. E nos últimos minutinhos que eu tinha, eu saí correndo e eu falei: mãe, peraí rapidinho que eu quase esqueci de uma coisa. E eu coloquei a mão sobre a barriga da minha mãe e eu falei: rins, em nome de Jesus, voltem a funcionar. Em nome de Jesus, ela não vai sair daqui com a cura dela pela metade, porque o meu Deus é o Deus que cura por completo. Volta a funcionar agora! E a minha mãe saiu daquele hospital com a cura dela completa, porque Deus é fiel. Irmãos, para a gente ver que Deus é Deus que cuida de detalhes, eu fiquei tão empolgada com esse negócio da mão, que eu contei até para o Adriel o meu testemunho da descarga. Deus cuida de detalhes, irmãos. Pode até parecer engraçado, mas a minha mãe, ela recebeu alta, ela estava lá com a visita lá em casa, e eu entrei no banheiro. E para quem não sabe, a descarga lá de casa estava ruim, ia fazer uns 2 meses, que o registro, ele trancou. E no
não queria abrir por nada, não funcionava por nada, a gente tentava abrir, estava emperrado. E sabe como é que é, né? Vai empurrando, e acaba que a gente estava sem. E eu entrei no banheiro lá de casa quando minha mãe estava com a visita, e eu falei assim, Senhor, o pastor falou que quando eu estender a mão, a tua mão vai na frente. E eu profetizei sobre aquele registro. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, não aguento mais. Faz esse registro voltar a funcionar. E o registro voltou a funcionar na hora, irmãos. Para você ver que Deus é Deus de detalhes. Quando eu abri, já começou a cair água direto. E eu, meu Deus, eu saí correndo, mãe. Preciso te contar o testemunho da descarga. Porque meu Deus é Deus de detalhes. Então, primeira coisa, igreja, vá até Jesus. Segunda coisa, devemos usar as armas espirituais que o Senhor tem deixado à nossa disposição e profetizado sobre essa casa através da nossa liderança e do nosso pastor. E terceira coisa, e eu encerro a minha mensagem. O pastor falou que eu podia ir até meia-noite, mas eu vou pegar leve, que é a primeira vez. Aprenda a ouvir a voz e a ordem de Jesus. Na palavra do Senhor vai dizer que no momento em que aquela mulher do fluxo de sangue, ela é curada, Jesus ele diz, ei, vai filha, você já foi curada desse mal? Chega ali as pessoas e anunciam a notícia da morte da filha de Jairo. E aquele que primeiramente estava em busca de um milagre, de uma cura, agora já não tinha mais esperanças e eles anunciam a morte da filha de Jairo. E o que eles dizem é, ei, não enfades mais o mestre, sua filha já está morta. Porque sempre que Deus ele te visita com um transbordamento de espírito, com um milagre, com as primícias do seu avivamento, o inimigo ele vai tentar derrubar isso sobre a tua vida. Ele vai tentar roubar a promessa e destruir o propósito que Deus já declarou para você. E eles dizem, para que enfadas mais o mestre? E na palavra do Senhor vai dizer que Jesus naquele momento ele olha para Jairo e ele diz, ei, não temas. Crê somente. Nesses momentos, é importante nós confiarmos no Senhor. É importante nós ouvirmos a voz que Jesus declara sobre nós. Na palavra do Senhor vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Na palavra do Senhor vai dizer que alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nossa confiança está... E aqueles que confiam em carros, e aqueles que confiam em cavalos, eles vacilam e eles caem, mas a igreja do Senhor se levanta e está de pé. Na palavra do Senhor vai dizer, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonará os que te buscam. Confiar em Deus é acreditar no seu amor e saber que a sua vontade é o melhor para nós. Na vida, poucas coisas nos machucam mais do que ver que a nossa confiança foi traída. É muito difícil você voltar a confiar em alguém depois que ela trai a tua confiança. Não é verdade? Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. O teu Deus, ainda que você seja infiel, Ele continua sendo fiel sobre a tua vida. Na palavra do Senhor vai dizer que vai passar céu, vai passar terra, mas as palavras do Senhor, elas permanecerão. Ele continua sendo fiel, igreja do Senhor. Nós precisamos confiar na voz de Jesus. Na palavra do Senhor vai dizer, em determinado momento, quando Jesus está ali conversando com a multidão, ele se despede dos discípulos e ele sobe para o monte para orar sozinho. E na palavra do Senhor vai dizer que os discípulos eles entram no barco para atravessar. E na palavra do Senhor vai dizer que um pouco mais tarde Jesus ele sai do monte e vai de encontro aos discípulos. Só que tem um porém, ele vai andando sobre as águas. E na palavra do Senhor vai dizer que os discípulos estão dentro do barco. E no momento em que eles veem Jesus, já estava o vento começando a se levantar ali. Eles olham para Jesus e eles se assustam porque eles acham que era um fantasma. Mas Jesus, ele diz, ei, não temas, crê somente. E na palavra do Senhor vai dizer que alguém com ousadia, chamado Pedro, ele diz, Jesus,
Se és tu, me fazes também andar sobre as águas? E na palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele diz a Pedro, vem. E Pedro, ele sai daquele barco. E ele tem a experiência de andar sobre as águas, porque quem sai do barco vive milagres. Quem tem ousadia de sair do barco vai viver os milagres extraordinários. Quem tem ousadia de confiar na palavra de Jesus, quando ele diz vem, vai viver os milagres extraordinários. Só que na palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ele começa a andar sobre as águas, e no momento em que ele começa a reparar no vento, ele começa a afundar. No momento em que ele começa a reparar no vento, ele começa a afundar. O que você quer dizer com isso, Bia? Quando Jesus manda você sair do barco e andar sobre as águas, é porque Ele é fiel para fazer com que você venha andar sobre as águas. Não é momento de você olhar o vento, de você olhar a tempestade, de você olhar simplesmente a tribulação e achar que Jesus não pode te fazer andar sobre as águas. É tempo de você confiar na voz de Jesus dizendo, vem Pedro, e anda sobre as águas. Devemos confiar na palavra do Senhor. Devemos confiar na palavra do Senhor. E na palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele vai para a casa de Jairo, irmãos. Já com a notícia de que a menina já tinha morrido. E quando ele chega ali, conforme o costume daquela época, o sepultamento ele ocorria imediatamente após a morte. Então, é cortejo fúnebre que fala? Cortejo fúnebre aconteceria já daqui a pouco. Só que Jesus, ele chega ali para quebrar as expectativas daquele lugar. Então, por isso que as pessoas estavam ali naquela casa aglomeradas e tinham até choradeiras. Naquela época, eles até contratavam pessoas para chorar na sua casa. Na palavra do Senhor vai dizer. Então, aquelas pessoas já desconsideravam qualquer tipo de milagre, qualquer tipo de ressuscitação. Mas o meu Jesus é aquele que quebra as expectativas e faz reviver aquilo que já está morto. Ele não se atrasa, ele chega no momento certo. E assim como nós lemos aqui no começo, na palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele entra naquele local e ele coloca para fora aquelas pessoas que riam quando ele disse que a menina estava apenas dormindo. E ele declara sobre aquela menina, ei, levanta-te. E sobre a tua vida, o Senhor declara nessa noite, levanta-te. Eu convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia! O Senhor não se atrasa. O Senhor, ele chega no momento certo. Assim como foi com o milagre de Lázaro. Já faziam 4 dias que aquele homem estava morto. Se o louvor puder subir aqui, por favor. Já faziam 4 dias que aquele homem estava morto. Para ele não havia mais esperança, para ele não havia mais vida, para ele não havia mais expectativa, mas Jesus chegou naquele lugar e disse, ei, remove essa pedra, porque eu sou maior do que a morte. E o Senhor declara isso sobre nossas vidas nessa noite. E nessa noite, igreja do Senhor, se você reconhece que você precisa buscar ao Senhor, que você precisa ir aos pés de Jesus, se você reconhece que você precisa de, assim como Jairo, assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como aquela menina que foi ressuscitada, de uma transformação de vida, de renovo sobre a tua vida, de mais do Senhor sobre a tua vida, se você reconhece que você precisa confiar nesse Deus, eu te convido a vir aqui à frente, para que nós venhamos orar. Entregar as nossas vidas ao Senhor. Tem alguém nesse lugar que quer mais do Senhor? Tem alguém nesse lugar que quer mais do Senhor? Que reconhece que precisa do seu mover? Que reconhece que precisa da sua palavra? Que reconhece que sozinho não consegue? Mas com Ele é poderoso para te fazer andar sobre as águas. E Ele é maior do que essa tribulação. Ele é maior do que essa dificuldade. Ele é maior do que a morte que te cerca. Ele é maior do que o que as pessoas falaram sobre você, do que as pessoas falaram para você. Ele é maior do que tudo. Ele reina sobre tudo. Ele está assentado no trono. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre nossas vidas. Ele é poderoso para te encher nessa noite.
noite. Ele é poderoso para mudar o cenário. Esse é o nosso Deus, igreja do Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Oh, aleluia.